Aleluia. Somente um versículo que eu gostaria de ler. Versículo de número 6. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Eu vou esperar pelos meus irmãos, que é importante nós abrirmos a palavra de Deus e juntos estarmos prestando bastante atenção neste versículo. Está dizendo assim, capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, versículo 6, só o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Repita comigo só essa expressão: sem fé é impossível agradarmos a Deus. Vamos todos em uma só voz, 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Amém? Quem quer agradecer a Deus por esta palavra nesta manhã? Vamos agradecer? Feche os teus olhos, vamos prestar atenção no que Deus tem para nós, mas vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, porque a palavra dele tem sido ministrada aqui na escola dominical, tem sido ministrada no culto dominical, tem sido ministrada na quarta-feira, tem sido ministrado no WhatsApp dos homens, no WhatsApp das mulheres, tem sido ministrado no Facebook dos membros dessa igreja. A palavra de Deus tem sido ministrada lá no YouTube, no canal da Igreja Assembleia de Deus Aliança. A palavra de Deus não vai voltar para Deus vazia, mas ela vai fazer uma grande obra na sua e na minha vida. Quem crê, levanta a sua mão e agradeça ao Senhor nesta manhã. Paizinho maravilhoso, eu quero te agradecer, porque nós continuamos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quero te agradecer porque esta igreja, ela está crendo no poder da palavra, e a palavra é gerada pelo poder da fé nos nossos corações. Ó Deus, nesta manhã eu quero te pedir, toma agora cativo todo pensamento, toma cada vida, a começar da minha vida, e que nós possamos prestar bastante atenção no que a tua palavra nesta manhã vai continuar sendo ministrada, porque já foi ministrada pelos professores da escola dominical, já foi profetizada e ministrada pelos louvores que foram extraídos da tua palavra, mas agora, Senhor, a tua palavra está sendo aberta mais uma vez. Ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos, Deus, que ninguém saia daqui, mas que todos possamos sair daqui convictos que a tua palavra, ela é o mel para nossa alma. Aleluia. Oramos e já te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. E quem agradece a Deus com um amém, bem forte, agradeça com um amém. Graças a Deus. Pode tomar o teu assento, por favor, no nome maravilhoso e poderoso de Cristo Jesus. Irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra, não só hoje, que eu já estava sabendo que iria ministrar essa palavra aqui há alguns dias. Eu estava pensando comigo mesmo, orando, pedindo a Deus uma determinada palavra, e o Senhor me fez vir aqui no capítulo de número 11 da Epístola aos Hebreus. Para mim, queridos, a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela é importantíssima, sem acrescentar e sem tirar qualquer parte desta palavra. Quem crê nisso, diga amém comigo. Amém. Mas existem textos que, quando nós precisamos de uma determinada palavra, Deus ministra aos nossos corações. E nós realmente, pensando um pouquinho naquilo que a expressão da palavra aqui no capítulo 11 quer dizer para nós, Deus ministrou ao meu coração realmente a expressão da palavra fé. Esse capítulo 11 está realmente espelhando, nos mostrando o que a fé ela representa, não só para nós dos dias atuais, mas o que representou na vida de muitos homens. Uma coisa que ficou bem maquinando na minha mente quando eu estava preparando esta mensagem, eu me lembrei de um dos patriarcas da igreja, dos pais da igreja, da época pós-apostólica, bem pertinho ali dos apóstolos. Existiam muitos homens que sofreram em prol do evangelho. E eu me lembrei de um, só falando dele, não contextualizando tudo aquilo pelo qual onde ele morava, o que ele fazia, mas era um servo do Senhor, um homem chamado Policarpo. Logo após
a ascensão dos apóstolos, surgiram as pessoas que foram discipuladas pelos apóstolos. E Policarpo é bem no comecinho ali, pós-apóstolo. E este homem, amados, em determinada altura da sua vida, por servir a Jesus, por ter fé em Cristo Jesus, prenderam Policarpo e começaram a acusar Policarpo que era um herege, que era um homem que deveria negar a sua fé. E quando amarraram Policarpo e colocaram ele num tronco e jogaram lenha aos pés de Policarpo, e a sentença que era para cremá-lo, para queimá-lo ali junto àquela fogueira que seria acesa, e se ele negasse a Jesus, a sua fé, ele teria condição de ser solto e viver uma vida normal como as demais pessoas estavam vivendo. Policarpo, então, uma expressão que marcou muito meu coração, que me fez vir para Hebreus capítulo 11, foi que ele disse assim: olha, vocês podem atear fogo a esta lenha, a esta fogueira, e quanto mais rápido vocês colocarem fogo na lenha, atirarem fogo para pegarem e queimar-me vivo, mais rápido eu irei encontrar com o Senhor meu Deus. Aleluia. Nem no momento do sofrimento, no momento da tribulação, Policarpo negou a sua fé na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Isso foi um dos fatos que me fez vir para o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. E aqui a Epístola aos Hebreus, que é muito pregada por nós, que é muito falada por nós, ela vem começando a dizer o seguinte, no capítulo 11, 1: ora, a fé é a certeza. Repita comigo: a fé é a certeza. Agora vocês param um pouquinho que eu vou continuar. Da prova das coisas que se esperam, e ela é a prova das coisas que não se vê. Repita comigo: a fé também é a prova daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Se nós humanamente olharmos para essa definição de fé, vai ficar para nós abstrato, não é? Vai ficar para nós sem talvez um sentido, mas quando nós conhecemos realmente o teor da fé e a ação que a fé ela pode ocasionar na minha e na sua vida, nós compreendemos que a fé ela vai trazer uma certeza de quê, pastor? De coisas que eu estou esperando que ainda não aconteceram na minha vida. E a fé também vai ser a prova visível. Ainda não estou vendo, mas eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando, que vai concretizar através da fé. E eu vou ter a prova, que eu vou ver por intermédio da fé tudo aquilo que eu estou esperando concretizando. Isso se chama bênção. Quem está esperando uma bênção aqui pela fé, levanta a sua mão e já começa a agradecer a Jesus. Por causa da fé em Cristo Jesus, veremos coisas que para nós que não foi ainda materializar na nossa vida para a glória do Senhor. Ela também está dizendo na palavra de Deus, não é? Que o crer vem por ouvir, ou seja, para ter fé, para você confiar, para você acreditar, você tem que ouvir alguma coisa. Mas lá também o escritor ele é bem específico, ele diz: o crer vem por ouvir, e ouvir algo precioso para nós, ouvir a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Não é ouvir algo que alguém está tentando tornar em mentira, ou melhor, em verdade, uma mentira, que alguém de tanto falar mentira para ele consiste em uma verdade. Não é esse tipo de palavra que eu estou dizendo, ou de palavras que são formuladas para alguém, mas eu estou dizendo que o crer por ouvir esta palavra que está na minha vida, o crer quer dizer a mesma coisa de fé. Eu tenho fé nesta palavra, e ouvindo esta palavra, ela vai produzir coisas maravilhosas na minha e na sua vida. Quem já crê, diga outro amém, glórias a Deus, aleluia. Mas aí, para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, vai vir um contraste muito grande entre conhecimento e fé. Conhecimento, irmãos, é usado mais no âmbito da razão humana,
do intelecto humano. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre conhecimento. Conhecimento tem o significado que é o ato de conhecer alguma coisa. O filósofo Platão, ele diz que conhecimento é o conceito de duas coisas. Escuta bem, é o conhecimento da crença, da verdade, ou seja, de uma crença verdadeira, e também de uma crença chamada justificada. Ou seja, quando encontra a crença verdadeira e a crença justificada, torna-se então conhecimento. Existem alguns tipos de conhecimento. Conhecimento primeiro chamado de sensorial, nossos sentidos, que são 5. Os animais também têm esse conhecimento sensorial. Segundo conhecimento, o conhecimento intelectual. Qual é ele? É o conhecimento de um pensamento que junta-se a uma lógica, e aí torna-se a ser um conhecimento usado pela intelectualidade, é claro, do ser humano, porque os animais eles não têm esse tipo de conhecimento intelectual, ou seja, há um processamento da mente, e depois a pessoa crê como uma lógica, e aí é chamada de conhecimento intelectual. O terceiro é chamado de conhecimento popular ou hereditário. São coisas que nós vamos passando a conhecer, que estão vindo de fatos que ocorreram no passado, e aí nós fazemos dele um conhecimento para nós, como seu pai, a sua mãe talvez te falou alguma coisa familiar, ou de uma coisa tradicional da herança que você herdou. Vamos supor, você é de herança italiana, de herança alemã, igual tem nossa irmã aí, de herança portuguesa, de herança boliviana, colombiana. São costumes que as pessoas vão fazendo no decorrer do tempo, e que isso vai passando de geração em geração, ou algo que aconteceu com o governo, etc, etc. E nós vamos tendo este conhecimento chamado de conhecimento popular, ou vulgar, que todos vão passar a conhecer, ou conhecimento chamado conhecimento científico, que nós sabemos muito bem o que é o conhecimento científico, que são de instituições que se levantam para tentar descobrir determinadas coisas que são ocultas, mas que depois, por uma investigação mais minuciosa, passa a ser algo lógico, e que aí toda a comunidade, a população, o país, o planeta Terra passa a conhecer que aquelas pessoas, por investigar, por ter uma minúcia na investigação, passou a trazer o conhecimento. Vamos dar um exemplo? Conhecimento dos planetas. Eu e você, nós não vemos ou não tínhamos condição há anos remotos atrás de ver os planetas, mas por fazer uma luneta, por fazer telescópios, pelo homem ter mandado espaçonaves ao espaço, não é? Ter mandado pessoas investigar a Lua, enfim, coisas que são mais perto para que o homem investigue. Chegou-se ao conhecimento chamado conhecimento científico destes princípios, ou conhecimento chamado filosófico, que é a mistura de ideias e conceitos, que o homem usa do seu conhecimento humano, e ele vai questionando, e ele vai dando o florescer da sua mente para que chegue a determinados conceitos, construindo ideias e conceitos, como nós sabemos muito bem que a palavra philos, que do original quer dizer sabedoria, e o homem vai usando e trazendo essa metodologia de sabedoria. Outro conhecimento chamado conhecimento teológico ou conhecimento religioso. Interessante esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento, irmão, vem a partir da fé teológica, ou seja, o conhecimento que é fruto de uma revelação da divindade. Olha que coisa interessante, tem muito a ver com isso que eu estou dizendo aqui, e vou trazer para o nosso sermão nessa noite sobre isso, mas eu vou terminar de falar sobre isso, que é muito interessante. Ou seja, a fé é um contato, é um ponto de contato, igual se nós pegarmos aí uma bateria, existe o positivo e o negativo, o polo positivo e negativo da bateria. Você pode ligar o negativo ou ligar o positivo. Se o outro polo não for ligado, o que vai acontecer? Não vai ter o ponto de contato, que é o motorista dar a partida no carro. A fé, quando nós temos o conhecimento teológico, ela é o ponto de contato para que nós
possamos ver a revelação daquilo que a divindade é para a sua criatura que somos nós. E é muito importante, irmãos, quando nós usamos a fé neste conhecimento chamado teológico, Deus revela os milagres dele para nós, Deus revela as suas grandezas, Deus revela o poder da palavra que nós temos aqui, que é a Bíblia. Ou seja, Deus deixa se revelar, porque o homem está usando o ponto de contato, que é o conhecimento, através da fé, através daquilo que Deus é, e nós conhecemos quem Deus é, e agora Deus não está mais obscuro para nós, mas Deus agora está às claras para nós, porque nós podemos saber quem Deus é por meio da fé. Amém? Aleluia! A penúltima é chamado conhecimento declarativo, ou seja, é como se fosse uma estratégia que tem de analisar as coisas paradas. Quando o topógrafo, é o exemplo que eles dão aqui, quando ele vai analisar uma terra, a terra é parada, ela não está em movimento, ou seja, a superfície da terra. Então ele traça metros, ele traça medidas, ele traça coisas que são circunferências, quadrados, enfim, e ele chega ao chamado conhecimento declarativo, ou seja, aquilo realmente é, porque é uma superfície, é um quadrado, é um ambiente que está parado. Já a última, chamado conhecimento procedural, é um conhecimento de coisas que estão em movimento, como por exemplo, quando você vê o mar, que está em movimento, quando você vê alguma coisa que está em movimento, o ser humano analisa aquilo, ele vai à pesquisa e ele chega a determinadas conclusões do que aquilo realmente quer nos mostrar. O que nós no meio dessa sociedade mais presenciamos, irmãos, são 3 tipos de conhecimento. Todos esses são usados, mas 3 tipos de conhecimento que são mais que atingem mais a intelectualidade do ser humano. O primeiro deles é o que nós acabamos de falar, chamado conhecimento científico. Como que a ciência influencia o ser humano? Outro dia eu estava conversando um pouquinho com o Cristian, saindo assim da porta da escada da minha casa, falando um pouquinho com ele sobre a questão da escola. E ele falou: papai, lá na escola eles nos ensinam que o homem, ele veio de uma evolução, ele veio de um ancestral, de uma questão evolutiva. Eu falei: pois é, meu filho, você pode até ter aprendido sobre isso, mas lá na nossa igreja a palavra de Deus nos mostra que foi feita pelo nosso Deus a sua palavra, que existe o nosso Deus que nós servimos, que nós viemos da criação de Deus, nós não viemos da evolução. Você pode até aprender sobre as leis da ciência, sobre a evolução do homem, mas isso não é uma verdade para nós. Para vocês poderem ter uma ideia, irmãos, o conhecimento, ele pode tanto atingir a sua vida por lado bom, como ele também pode te levar para o lado mal, da maneira que você olha o prisma do conhecimento. Segundo conhecimento que nós falamos aqui, e vamos só repetir, é o conhecimento filosófico. Saber um pouquinho das teorias filosóficas são muito importantes. Segundo alguns estudiosos, já fechando aqui o parêntese, muitas das ideias que Deus usou a vida de Paulo foram espelhadas no conhecimento de Platão. Algumas coisas que você analisa em Romanos, você vai ver que tem como se fosse uma ideiazinha do platonismo na mente de Paulo. Que isso quer dizer? Que é óbvio, é maravilhoso Deus usar a intelectualidade, que Ele não anulou a intelectualidade de nenhum dos escritores bíblicos, mas o Espírito Santo revelou a verdade, e a verdade está aqui. E por mais que a filosofia venha trazer maravilhosos conceitos para nós vamos ficar com um terceiro tipo de conhecimento, que é o chamado conhecimento religioso ou conhecimento teológico. Para nós, Deus, Ele é supremo, Deus, Ele é total, Deus, Ele é superior, Deus, Ele é maravilhoso, Deus é Deus que se abre para nós, mas também se fecha por causa de nós mesmos. Eu quero entender uma coisa, que quando nós temos o conhecimento de Deus, todas as outras coisas tornam-se superficiais diante da grandeza e da imensidão que é conhecer a Deus dia após dia, e o nome dele vai ser glorificado.
só tenho uma outra afirmativa a dizer aos irmãos que eu estou chegando a cada dia na minha vida. Que ter conhecimento teológico de Deus, irmãos, não é parar hoje, no dia de domingo como hoje, e dizer que eu já conheço totalmente quem é Deus. Mas o conhecimento de Deus vem dia após dia na nossa vida. Conhecer a Deus é como diz o escritor, venhamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nenhum teólogo ou nenhum cristão na face da terra ou examinador da Bíblia Sagrada poderá dizer que conhece a Deus na sua total essência. Sabe por quê? Porque Deus pode até ser conhecido na teoria, que aqui até é limitada para nós, você decorar esses 66 livros, mas eu quero ver, e é isso que Deus quer que você tenha aqui nesta manhã, um conhecimento na experiência daquilo que Deus é na sua vida. E eu tenho algo maravilhoso para te dizer: se você juntar a fé em Deus, o conhecimento bíblico que você pode ter e adquirir, segundo a Bíblia que você tem aí, ou as coleções de Bíblia que você tem na sua casa, e a experiência do dia após dia, do que Deus pode ser e fazer na sua vida, eu quero te dizer, aleluia, que isso será maravilhoso para a sua vida. E quanto mais você conhece a Deus, mais você declara: eu nada sei e eu careço a cada dia desta graça maravilhosa, da presença de Deus na minha vida. Quem carece do Senhor e de conhecer Ele dia após dia, levanta a sua mão e agradeça a Deus, porque Ele jamais vai deixar de se revelar a nós, porque Deus quer revelar a você e a mim dia após dia. Aleluia. Pastor, mas o que tudo isso tem a ver? Tem muito a ver, meu irmão. Tem muito a ver com o que nós vamos pregar aqui nesta manhã. Eu quero ficar com o conhecimento teológico, porque a concepção do conhecimento teológico é que nós precisamos de fé na nossa vida. E precisando de fé é o ponto de contato que nós temos para que Deus deixe ser conhecido por nós. Aqui está nos falando, olha, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova. O que é uma prova, irmão? É algo que chega na nossa frente, nós podemos provar que a prova é realmente algo que pode não ser contestado, mas que é algo que vai me ajudar para eu montar uma defesa sobre aquilo que eu creio. A fé vem fazer isso na nossa vida. Agora eu posso até não estar vendo o que vai acontecer com a nossa vida quando Jesus voltar, mas a fé no meu coração me dá uma certeza que isso vai acontecer, que isso vai ser mostrado como testemunha. Jesus vai voltar e vai buscar a igreja e levar para a eternidade. Quem crê nisso é pela fé que você está crendo. E aí o escritor de Hebreus, eu amo esse texto que fala de fé, ele começa a dizer que foi pela fé que os antigos alcançaram bom testemunho. Olha que coisa interessante. Quer dizer que a fé é importante para Deus se abrir para mim? Sim, a fé é importante para que as cortinas, outro dia na escola dominical eu expliquei sobre isso, e quem estava aqui puderam entender que a palavra revelação é o sentido no original de descortinar, é levantar aquela cortina. Se a cortina está fechada como aquela que está atrás do piano, eu não posso ver o que está do outro lado, mas quando eu abro a cortina, eu estou tendo uma revelação do que está do outro lado da cortina, e aí por conseguinte eu poderei ver claramente o que está lá. A palavra de Deus é a revelação daquilo que Deus é a revelação dos planos que Jesus trouxe a nós. Ou seja, a palavra de Deus é o descortinar da verdade de Deus para a nossa vida. Mas para eu ter essa revelação na minha vida, querido, eu preciso ter uma fé no meu coração, na minha vida. Eu preciso que essa fé esteja presente na minha vida. Aqui está dizendo no versículo de número 2, que foi por causa da fé que os antigos, que os servos do Senhor no passado alcançaram bom testemunho. Olha que outra realidade. Se a palavra de Deus, para que eu possa ter revelação do que Deus é, eu tenho que ter fé. Olha que outra realidade maravilhosa e poderosa para a nossa vida, que vem ao nosso conhecimento que Deus quer nos trazer nesta manhã. Então a fé também
andar com fé, é andar com Deus na minha vida, porque Ele vai se revelar para mim por causa da fé. E se Deus se revelar para mim, entrar na minha vida, o meu testemunho vai ser testemunho de justiça, testemunho de santidade, testemunho para glorificar o nome do Senhor, porque a fé que traz a presença de Deus na minha vida vai marcar toda a diferença na minha vida. Quem está entendendo essa mensagem? Então, fé, meu irmão, não é algo que deve ser desprezado na minha e na sua vida. A fé tem que estar presente na nossa vida, mas é a fé na pessoa certa, a fé em algo certo. A fé na pessoa certa, claro, em Cristo Jesus. E a fé em algo certo é a palavra de Deus. Que levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Irmãos, neste texto aqui, só por curiosidade minha e sua, fala 20 vezes a expressão pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Vai falando, pela fé, 20 vezes. E falam 24 vezes a palavra fé. Nessa expressão pela fé, é uma expressão, mas a palavra fé, ela é citada 24 vezes neste texto. Eu pergunto para você, se Deus é que teve a sensibilidade de usar da sensibilidade do escritor, por que tem tanto a palavra fé neste texto? É porque Deus quer mostrar, nos chamar a atenção, e chamar a atenção dos leitores da época aqui, dessa carta aos Hebreus, que foi uma carta geral. Ele quis chamar a atenção, porque a fé, e para nós entendermos, e você entende também nesta manhã, ela é muito importante. A fé tem o seu lugar na nossa vida. Falamos tanto de Jesus, sim, nós não podemos deixar de parar de falar de Jesus, porque Jesus é o centro. Mas este centro, para que tenha na nossa vida, vamos usar aqui um exemplo, para que este centro seja alcançado, nós temos que ter a flecha da fé. Sem a flecha da fé, ninguém acerta o centro, que é Jesus. Sem fé, olha o texto que nós lemos, capítulo 11, 6. Sem fé, não tem como agradar o Deus que trouxe fé para nós. Sem fé, não tem como alcançar o galardão que Deus tem reservado para nós. Ou seja, com fé, nós vamos ter um ponto-chave para Deus nos dar a vitória e nos garantir que nós estamos no verdadeiro e único caminho que nos conduz para a porta da eternidade, que é Cristo Jesus. É importante a fé. A fé é muito importante. Primeiro, o fruto da fé é o tema desta mensagem. E para este fruto chegar a ser produzido na nossa vida, ele tem que nos enviar e nos fazer, irmão, entender que com ele nós vamos ter a revelação do que é Deus. Este fruto da fé na nossa vida que vai nos mostrar quem é Deus. Efésios 2, versículo 8 está dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é? É um dom de Deus. Tem pessoas que pregam isso errado. Pela graça sois salvos por meio da fé. Aí a pessoa vai falar que a salvação, ela vem por meio da fé. Está errado. A fé não é um meio de salvação. A fé e o arrependimento é um meio de conversão. Sabe qual é o meio de salvação? Chama-se graça. Graça. A graça de Deus por Cristo Jesus é o meio de salvação. Mas sem fé não tem como nós convertermos e nós cremos que a graça que é Jesus é a nossa salvação. É importante a fé ou não é importante a fé? Ela é super importante na nossa vida, porque a fé, através do nosso arrependimento, é que vai nos fazer entender que a graça se chama Jesus. A graça se chama Jesus. Quem vai tocar em Jesus aí agora? Ele está aqui? Quem vai tocar em Jesus aí? Alguém vai tocar em Jesus aí? Não. Mas pela fé, você entende e você confessa que Jesus Cristo é o autor da sua salvação. E pela fé, mas Ele é a graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,15, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas eu tenho que ter fé no meu coração, para eu acreditar que Jesus é a graça que veio para me salvar e para salvar você, aleluia. Então a fé, se eu tiver ela como fruto da minha vida,
Deus vai se revelar para mim. O texto está dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Agora vamos fazer a outra ligação aqui. A fé, se a fé não é a graça, porque a graça é Cristo Jesus, o que a fé então é, pastor, para mim e para nós? A fé é um dom de Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é o fruto da fé. Para ver o fruto tem que haver, eu vou usar o simbolismo aqui, da semente. Para ser um dom, porque o texto está falando que a fé é um dom. A fé é um dom, ela é uma semente, irmão. E quem dá dom não é o homem que dá dom. Não é você se vestir de um estudo que vai te dar o dom, mas o dom, quem dá o dom é Deus. Deus é quem dá o dom. Está na mão de Deus o dom. E aí, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, Deus vem e pega esta sementinha da fé e planta dentro de nós. Sabe para quê? Porque nós não podemos ver Jesus, mas pela fé que vem de Deus, que é um dom, nós podemos crer que Jesus existe, que Deus existe. Como que eu vou explicar Deus, meu irmão? Eu só vou explicar Deus quando o dom da fé estiver dentro de mim. Aleluia! É loucura porque está lá fora sem fé, mas para nós que temos fé, porque Deus plantou dentro do nosso coração, nós vamos crer que Deus existe, que Jesus existe e que esta é a verdade maravilhosa de Deus para a nossa vida. A fé é uma semente. Quero te dar exemplos bíblicos. Lá em Mateus 17:20, Jesus disse: olha, o contexto está dizendo que chegou uma pessoa e falou: olha, meu filho está moribundo, enfermo, endemoniado, não é? Meu filho está passando por uma dificuldade muito grande. Eles levaram até os discípulos. Os discípulos não puderam expulsar a enfermidade do demônio. Mas aí, quando chegou esta mãe na presença de Jesus, falou: olha, Senhor, eu tentei buscar recursos, fui até os teus discípulos, e quando eles tentaram orar, não conseguiram repreender o mal no meu filho. Jesus falou assim: geração incrédula e má, até quando estarei convosco? E aí Jesus usa a expressão da fé como um grão, uma semente. Ele disse assim: olha, por causa do que? Da incredulidade, ou seja, da falta de fé, da expressão da fé, eles não puderam fazer grandes coisas, não fizeram absolutamente melhor nada. Mas Jesus disse assim: olha, mas se eles tivessem assistido este teu filho com a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, eles poderiam ter dito para os problemas que saem daqui e que vão para o outro lado, e tudo aconteceria. Irmão, Jesus não está dizendo, olha, chamou eles de incrédulo, porque nem a fé do tamanho de mostarda eles podiam ter naquela hora e não tinham. Mas Jesus disse: olha, a fé não é a expressão de uma grande semente, mas é a expressão de uma pequena semente, que é uma semente, não é sólida, uma semente que realmente seja verdade como conhecimento. E aí, quando está presente na vida de alguém, os demônios vão sair, as enfermidades vão sair, pessoas vão aceitar Jesus, a palavra que você prega vai ter ação, e os problemas que Jesus quis usar como uma comparação vão ser mandados transportar de um lado para o outro, e vai te obedecer, porque a fé é o fundamento para nós crermos na manifestação e na revelação de Deus. A minha pergunta para a igreja é: a fé é ou não é uma maneira de Deus se revelar a nós? Quando Deus revela a mim e a você por causa da fé, nós vamos acreditar que enfermidades vão ser repreendidas no nome dEle. Por causa da fé, nós vamos pregar para alguém, nós vamos acreditar que Deus vai salvar aquela vida do inferno e garantir no coração dela a eternidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando nós também, pela fé, decretamos em oração os problemas: Senhor, é no teu nome, tem que ter fé, porque Deus se deixou a conhecer, e nós estamos confessando que Deus é grande, só Ele tem a totalidade de resolver os problemas da nossa vida. E pela oração nós começamos a afirmar: meu Deus, eu creio em Ti, meu Deus, eu confio no Senhor, e este problema, Senhor, só Tu pode resolver. O que acontece como denominador final, irmão? Vem Deus, e por causa da fé que nós temos nele, através da oração, o Senhor resolve
somos abençoados para a glória do nome de Jesus. Então a fé é uma semente ou não? Sim, a fé é uma semente importante na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu também a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, mas o versículo 7 ele está dizendo assim: olha, os dons, a manifestação do Espírito, ele falou melhor assim, que a manifestação do Espírito é dado a cada um conforme for útil. E aí ele começa a dizer assim: e a uns o Senhor deu dons de curar. Versículo 9 fala assim: e a outros o Senhor deu o dom da fé. Lá está falando que a fé é um dom. Quando eu ligo em Efésios capítulo 2, versículo 8, então se Efésios 2:8 fala que a fé, ela é um dom, e lá em Coríntios capítulo 12, versículo de número 9, fala que a fé também é um dom. Então eu compreendo que sem fé não tem como deixar ou como agradar a Deus. Ou seja, eu preciso ter fé, e toda vez que a fé como dom na minha vida, que é uma semente, se manifesta, eu começo a tocar o coração de Deus, eu começo a mover o impossível pela minha vida, eu começo a ver a Deus agindo. E quando Deus age com a sua presença e com o seu poder, irmão, não há principado, não há demônio, não há problema, não há dificuldade que vai ficar diante da presença de Deus, porque quando Deus age através da fé que nós estamos tocando o coração dele, aleluia, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e vai dando glória, e já vai pedindo aí no seu coração e na sua mente: Deus me dá mais fé, Deus me dá fé, Senhor, Deus me dá fé, Deus me dá fé, Deus me dá fé, Deus me dá fé. Então, se a fé, na nossa ilustração aqui, é uma semente, por favor, irmã Marta, nós vamos presenciar aqui uma ilustração visual para ficar gravada na sua mente e no seu coração. Aleluia. Se a fé, meu irmão, ela é uma semente, olha o que pode acontecer através dessa fé no meu e no seu coração. Fé, exemplo de sementes. O objetivo dessa semente na nossa vida é desenvolver e, por conseguinte final, dar o seu determinado fruto. Pode adiantar para nós, por favor, minha querida. Primeiro estágio dessa chamada semente que é a fé é o estágio da semeadura. O próprio Deus, queridos, ele responsabiliza de procurar uma terra. Existe uma palavra falando sobre as terras e falando sobre as sementes que são semeadas nos determinados tipos de terra. Tem uma terra que é como pedra, outra terra que é uma terra que está à beira do caminho, essa semente cai nela. Outra terra que é a terra cheia de espinhos. E a última terra da parábola que nos mostra é uma terra chamada terra boa. E esta terra, nesta manhã, eu acredito nisso pela fé, que Deus está procurando aqui em nossas vidas, e Ele vai achar, já achou, e vai continuar mandando semente na nossa vida. Aleluia. Semente, não é? Que já está sendo produzida e lançada na terra boa. A semente deve encontrar uma boa terra, que é o nosso coração, não é? E essa semente, é claro que é uma semente boa, quando caíram no nosso coração, pode passar para mim para o segundo estágio. Vai acontecer algo importante na nossa vida. Primeiro, tem que haver chuva. Semente para nascer tem que ter chuva, não tem? Irmão, plantou a melhor semente na melhor terra, tem que ter chuva. Se não tiver chuva, não tem como acontecer o segundo estágio da semente na nossa vida, que é o estágio da germinação. Tem que haver chuva, e depois, quando cair esta chuva nesta terra maravilhosa, que eu já profetizo nesta manhã, que é a terra do seu coração, a terra boa é a fé no seu coração, é a palavra de Deus no seu coração. Deus vai fazer com água germinar a semente. Não é a semente que vai gorar, que vai não brotar, mas é a semente fértil que vai germinar no seu e no meu coração. Aí, depois que esta chuva caiu, encontrou uma terra maravilhosa, e ela brotou e tornou-se fértil, vai acontecer o chamado terceiro estágio na nossa vida, que é o estágio do desenvolvimento.
ela não só vai brotar e apontar como semente, mas ela tem que estar ali, como eu peguei ali, as fases do desenvolvimento. Por isso, irmão, que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você vai escutando, ela tem que desenvolver algo para crescimento na sua vida. Você não pode, como eu, ficar da mesma maneira. A Bíblia tem que produzir crescimento, limpeza, regeneração na nossa vida, mudança, santificação, e aí o processo vai acontecendo. Olha que coisa linda, vai crescendo, e aí vai desenvolvendo. Daqui a pouco o tronco se fortalece, e daqui a pouco vem as folhas, e a árvore pode chegar naquele estágio maravilhoso lá do top, que é uma árvore grande, uma árvore cheia de folhas bonitas que todos querem, não é? Desejar e tê-la no seu campo, e tê-la no seu quintal, na sua fazenda. Mas escuta bem, veja ali o visual que eu escrevi ali embaixo. O maior inimigo do desenvolvimento da semente da árvore se chama o abandono. Abandono de quê, pastor? A falta de cuidado. Você tem que cuidar dessa fé no seu coração. Crentes que não oram, que não leem a palavra, que não vêm à igreja, que não vêm à escola dominical, que não escutam hinos, não é? Que ficam lendo tantas outras coisas, indo em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas, que não enchem a sua vida da fé, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Vai cair no chamado abandono, e aí não tem como culpar Deus. Deus, o culpado do meu crescimento é o Senhor. O Senhor não quis me dar crescimento, o Senhor plantou a semente, eu recebi a semente, mas o culpado é o Senhor. Deus nunca será culpado das nossas falhas e dos nossos abandonos, e de nós nos colocarmos como pessoas acuadas e justificadas pelo nosso próprio erro. Deus não vai ser culpado do abandono, a falta de cuidado. Por isso, toma cuidado. A tua árvore pode chegar lá naquele penúltimo estágio de crescer, de dar folhas, mas depois ela pode regredir no processo, porque você não está cuidando da sua fé, não está cuidando da sua vida espiritual. E aí sabe o que vai acontecer? A terra vai ficar seca, porque você não está pedindo a Deus para jogar água, você não está pedindo a Deus para cuidar de você, para podar. O agricultor está dizendo: olha, todo ramo que é enxergado em mim, ele tem que ser podado, tem que ser cuidado. Jesus quer cuidar de nós, irmãos. Mas se nós abandonarmos a fé, se nós negligenciarmos a busca da fé, não é aprimorar a fé, de crer nas coisas de Deus a cada dia, tem que ouvir. Pastor, mas o senhor está pregando, vou dar um exemplo, que o pastor, cara, seu pastor titular, o senhor está falando em salvação todo domingo. Não é o que o senhor está falando, viu, pastor? Estou dando só um exemplo. O senhor está falando em salvação todo domingo. Sabe por que o pastor, talvez, segundo a vontade do Espírito, está falando de salvação todo domingo? Porque ele está tendo a direção do Senhor para que você venha desenvolver na área da salvação e não se perca. Porque o dia que você parar de ouvir salvação, de arrependimento, de pecado, de inferno, de céu, de coisas que nós temos que ser lembrados dia, você vai cair no abandono da fé, vai se descuidar, vai esquecer, e daqui a pouco a sua terra, como também o seu caule e os seus galhos e as folhas vão todas cair. Você vai ser uma árvore morta. Se eu perguntar aqui quem quer ser árvore estéril, ninguém quer ser árvore estéril, ninguém quer ser semente que não seja fértil, que não produza nada. Mas nesta manhã nós estamos aqui para nós entendermos e aprendermos com a palavra, que se nós tivermos conhecimento da palavra, com fé, conhecimento de Deus com fé no nosso coração, vai produzir crescimento em nós daquilo que Deus quer se revelar na nossa vida. E não entendo uma coisa: quanto mais a fé se desenvolve na nossa vida, mais Deus vai se revelando na sua grandeza. Vou repetir: quanto mais a fé tornar-se o alicerce, a firmeza da sua vida, quanto mais Deus vai sendo deixado a revelar a sua grandeza. Eu tenho uma boa notícia para você: quanto mais você mergulha no rio de Deus, mais ainda você não vai chegar no fundo, porque os rios de Deus são rios profundos e que jamais têm fundo do conhecimento das grandezas e das maravilhas de Deus. Quanto mais eu vou para o fundo, mais ainda eu mergulho para o fundo, porque Deus ele é infinito em conhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer. E aí, vamos esquecer esse estágio da falta de cuidado. Podemos chegar ao último e quarto estágio,
que é o estágio chamado o estágio de fertilidade. A escolha é nossa. A fertilidade para quê? Se a semente a fé é uma semente, e a fé, ela gera fruto em nós. Nós precisamos de entender que chegar nesse último estágio é para produzir fruto, irmão. Chegar neste último estágio é para produzir fruto, mas a escolha é minha e sua. Vamos ser estéreis ou nós vamos ser férteis? Quem quer ser fértil nesta manhã? Peça ao Senhor: Senhor, põe dentro do meu coração a semente da fé, porque eu quero produzir o fruto da fé. Quero produzir o fruto da fé. E o fruto da fé, em primeiro lugar, só é produzido quando você deixa Deus revelar para você quem realmente Deus é. Quem quer conhecer a Deus aqui nesta manhã? Versículo 2, só para realçar isso, está dizendo: pois foi por ela, pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Segunda coisa que eu percebo, irmãos, que Deus quer fazer com que o fruto da fé, e termino aqui, seja produzido na nossa vida. Além dele revelar, Deus quer que a fé, ela se manifeste. Repita comigo: a fé na minha vida é para ser manifestada. A fé tem que manifestar na nossa vida. Esse crescimento que eu mostrei aqui, obrigado por desligar, ele precisa se manifestar na nossa vida. Ele precisa se manifestar, trazer frutos. Quais são os frutos, pastor, que a Bíblia, no capítulo 11, aos Hebreus está me mostrando? São chamados frutos de justiça. Quais são esses frutos? Como que esse fruto de justiça eu posso conhecer melhor, pastor? Fruto de justiça é a mesma coisa de chamado frutos dos nossos testemunhos, dos nossos atos testemunhais, daquilo que nós praticamos. Se a fé, querido, revela, nos mostra, abre as clareiras da grandeza de Deus, e tudo se torna-se visível para nós. Essa fé na nossa vida, ela só serve para se manifestar, para trazer fruto na nossa vida, para trazer ação na nossa vida. Fé precisa de ter ação. Fé com ação, fé com ação. Fé tem que gerar ação, fé tem que gerar milagre, fé tem que gerar firmeza, fé tem que gerar manifestação de Deus, fé tem que gerar e me mostrar que eu sou justo diante de uma sociedade corrompida, pecaminosa. Fé tem que mostrar que eu sou diferente. Aonde está isso? Vou te mostrar aqui rapidamente os exemplos que o texto está nos mostrando. Vamos para o texto para você ver melhor que a fé é expressão de testemunho, de atos de justiça. Ela vai começar a dizer assim no texto da palavra de Deus. Eu vou usar a expressão que foi falada 20 vezes, escrita 20 vezes: pela fé. Pela fé, vai mostrar o primeiro personagem que a fé manifestou uma ação na vida dele, chamado Abel. Abel, por causa da presença da fé na vida dele, fez com que a oferta que ele oferecesse a Deus fosse muito mais aceita por Deus, porque foi uma oferta de justiça. Segundo personagem da Bíblia, que ele mostra que pela fé se manifestou um ato de justiça. O segundo que aqui me mostra é o chamado Enoque. Lá está dizendo que foi por causa, pela fé, que Enoque teve presente na sua vida, no seu testemunho. Deus então olhou para Enoque e falou: Enoque está andando comigo, Enoque é um homem justo, eu vou trasladar ele para mim, eu vou tirar ele para mim, antes que o mundo se acabe, eu vou tirar ele para mim, porque Enoque andou pela fé em justiça. Vai na glória da igreja, vem. Terceiro personagem, Noé. Pela fé que está falando também, que Noé foi divinamente avisado por Deus, mas por causa do ato de justiça, chamado obediência, Noé começou a obedecer a Deus. Senhor, qual é a tua ordem? Faça uma arca. Para todos poderia ser loucura, mas pela fé, porque primeiro bloco que eu preguei aqui, o fruto da fé é a revelação de Deus. Deus se revelou para Noé, e agora Noé, porque a fé é como uma semente, é como um fruto, ele vai agir na fé. Qual é a ação? Senhor, se é a tua ordem, se o Senhor está me mostrando o que vai acontecer, eu só vou obedecer. Eu vou juntar a minha família, vou construir esse barco grande, e agora, Senhor, por tua obediência, eu vou fazer tudo segundo a tua vontade. Você já sabe o que aconteceu com Noé. Repita comigo: pela fé. Repita comigo: foi pela fé. Quarto personagem, Abraão. Abraão, querido, pela fé.
foi chamado para receber uma herança, ele não viu. Foi pregado esses dias aqui. Abraão não viu a herança, viu? Abraão não viu, só viu o filho, mas a herança pelo filho, Abraão não viu. Mas Abraão acreditou na revelação de Deus. Lá está dizendo no mesmo texto que foi pela fé que Abraão obedeceu a Deus para tirar em sacrifício a vida do seu filho, para obedecer a Deus. Ele andou com justiça. Todo o testemunho de Abraão foi por causa da fé, da justiça que ele praticou, da obediência ao Senhor, de uma vida reta diante do Senhor. Outro personagem, Sara. Sara, ela está falando pela fé. Sara era uma mulher estéril, você sabe muito bem, mas Sara, Deus se revelou para ela. O anjo chegou e falou: Sara, obedece a ordem de Deus. Deus está me enviando aqui, Sara, para te dar uma notícia. Sara, você vai ter um filho, e este filho você tem que obedecer o decreto de Deus. Este filho será o filho do teu sorriso, o filho da tua promessa. Ela está dizendo que por causa da fé, pela fé, Sara acreditou que ela ficaria grávida. Deus maravilhoso. Outro, Isaac pela fé, ele exerceu seu patriarcado, e diz que quando ele já estava velho, ele chegou para o seu filho Jacó e Esaú, e ainda teve forças para poder ouvir a Deus e abençoar tanto a Jacó como também a Esaú. O texto também vai nos falar sobre Jacó. Diz que Jacó, mesmo também velho pela fé, abençoou os descendentes de José, porque através dos descendentes de José nasceria a grande nação de Israel. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. José também, lá está dizendo que pela fé José deu ordem para libertar o povo de Israel. Conhece sobre essa ordem de José? Sim, ele deu ordem para que o pai dele fosse abençoado, para que as famílias deles foram abençoadas. E diz que quando José chegou como governador, a família dele no período da seca, foram todos eles abençoados, porque José foi obediente a Deus, e ele cumpriu e mandou libertar a sua família, e eles tomaram posse da terra. Foi um homem obediente para louvor do nome do Senhor. Já estou quase acabando. Moisés, o texto fala, pela fé Moisés recusou ser chamado, o texto está falando isso, filho da filha de Faraó. Ou seja, o texto fala que por causa da fé que Moisés tinha em Deus, Moisés recusou, irmão, estar no meio dos pecadores, recusou o palácio, recusou as riquezas, recusou o melhor, porque ele cria que ele deveria se submeter à perseguição, para que ele pudesse ser justo diante de Deus e levar o povo a receber a promessa da libertação do Egito e irem para uma terra chamada terra da herança, a terra prometida. Penúltimo, a chamada Raabe. Muitas pessoas, quando lêem ali e não conhecem a Bíblia, só ficam na expectativa. Essa prostituta, o que vai acontecer com essa mulher prostituta? Daqui a pouco vai vir Josué, daqui a pouco vai vir o exército de Israel e vai começar a matar elas com essa prostituta. Mas diz que pela fé, Raabe, porque teve um senso, e este senso veio de Deus no coração dela, ela deu abrigo em paz para os espias do Senhor, quando foram espiar Jericó. E porque ela pela fé escondeu os espias de Deus. Olha que coisa interessante, no dia que eles cercaram Jericó, que eles iriam conquistar Jericó, Raabe e a sua família foram os primeiros a serem poupados por causa da fé neste Deus precioso e neste Deus poderoso. Aleluia. E aí o escritor começa a dizer, e que nós vamos dizer ainda, não tem tempo para falar. Ele fala sobre Gideão, que falar da fé que Baraque teve, e ainda mais a fé que Sansão teve, e a fé de Jefité, e a fé de Davi, e a fé de Samuel. Está vindo na sua mente essas pessoas aí, a fé deles também, não é ou não é? E ele disse assim, e a fé dos outros que depois de Samuel e Davi vieram, a fé que eles tiveram em Deus. Mas amados, terminando a minha mensagem, vocês precisam de entender o seguinte também, que o que fez com que o que essa fé ocasionou, fez no coração dessas pessoas, para que elas pudessem realmente ter a convicção que a fé iria dar fruto, porque elas criam, escuta bem, elas criam que pela fé elas poderiam conquistar reinos. O texto está dizendo que pela fé elas poderiam praticar a justiça,
mostra em várias circunstâncias que o exército era numeroso, grande, mas pela fé, tanto aquele servo de Deus que estava como general do exército, como o exército tão pequenininho de Israel, fez com que exércitos numerosos fugissem, porque Deus era com eles. Se Deus é por nós pela fé, quem será contra nós quando o Senhor começar a agir por intermédio da nossa vida e na nossa vida? Agora vem o lado negativo, e eu vou usar igual o pastor Samuel falou, mas também pela fé, meu irmão, você tem que estar pronto para sofrer. Você tem que estar pronto para sofrer. Não é só vitória pela fé. Esse é um chavão, só vitória. Jesus vai te dar vitória, vai mesmo, vai te dar vitória. Pela fé você vai crescer, pela fé você vai dar fruto, pela fé você vai conquistar, pela fé você vai pregar, vai cantar, vai ganhar alma. Mas irmão, no momento que mais nós precisamos do sofrimento, escuta essa, você também tem que sofrer pela fé. O texto está falando assim, que pela fé uns foram torturados, pela fé outros experimentaram escárnios e açoites, pela fé experimentaram algemas. Está tudo no texto, irmão, só estou tirando o texto. Pela fé uns passaram por prisões, vou falar mais. Pela fé foram apedrejados, pela fé foram tentados, pela fé eles foram cerrados pelo meio. Agora vão negar porque estão sendo cerrados? Não, é pela fé, Senhor. Pode cerrar, mas eu estou convicto pela fé que eu tenho no Senhor. Aleluia. Lá está nos mostrando pela fé foram mortos ao fim da espada, pela fé passaram necessidades, pela fé foram aflitos, e por último o texto fala, pela fé também alguns servos do Senhor foram maltratados. A pergunta que eu faço para a igreja e termino minha mensagem nesta noite: vale a pena permanecermos com fé e pela fé? Ou você, a partir desse sermão, está tão frustrado no final que vai negar a sua fé, vai abandonar Jesus? Eu tenho uma outra notícia, que você vai ficar mais frustrado ainda, mas vai fazer você também a volta e voltar. Se você perder essa fé, abandonar Jesus, abandonar o teu caminho cristão, lá fora está te esperando o inimigo que encosta e quer realmente te ver sem fé, para te derrotar mais, para te pisar mais, para te massacrar mais e para te chamar de escravo e derrotado. Dá meia volta nesta manhã, volte para Jesus, porque pela fé, por mais que passemos por sofrimentos, depois do sofrimento vai vir momento de glória na nossa vida, vai vir bênção de Deus na nossa vida. Vale a pena continuarmos pela fé. Pela fé. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu também venci. A fé, irmãos, é impossível sem fé agradarmos a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé, mas tem que crer que Deus, que pela fé está sendo descoberto, Ele tem um galardão maravilhoso para cada um de nós. Eu não sei o que você está passando aqui nesta manhã. Esta é uma mensagem de conscientização, de crescimento para a tua vida espiritual. Eu não sei o que você está passando aqui nesta manhã, mas eu gostaria que você começasse a buscar o conhecimento do que Deus é pela fé. Conhecimento teológico, conhecimento de Deus. Teós quer dizer Deus, logia quer dizer estudo, conhecimento, discernimento, é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus está tanto na Bíblia Sagrada como em um aproximar de Deus. É momento, meu irmão, Deus está aqui nesta manhã para aquele que ainda não tem fé. Ele está aqui dizendo: eu estou procurando, será que eu vou achar aquele que não tem ainda? Na minha mão está centenas e centenas de sementes, e essas sementes são chamadas sementes da fé. Eu vou colocar no seu coração. Se você nesta manhã abrir, essa semente vai produzir vitória na sua vida. No sofrimento é pela fé que nós vamos passar, nos momentos de angústia é pela fé, mas também você vai ver boca de leão sendo fechada pela fé, você vai ver enfermidade sendo expelida pela fé, você vai ver Deus te usando, é pela fé, você vai conquistar, é pela fé nesta manhã, é pela fé que o fruto vai brotar e vai chegar
aleluia, glorificar aquele que plantou o fruto da fé na nossa vida. Levante-se agora, por favor, no nome maravilhoso de Jesus, no nome maravilhoso de Jesus. Eu gostaria, mesmo saindo do lugar, aleluia, aleluia, eu gostaria de te perguntar nesta manhã: você precisa de fé na sua vida? Você precisa de viver pela fé? Os antigos, eles alcançaram testemunho porque eles produziram frutos de fé na vida deles. Deus quer deixar ser conhecido, mas nós não deixamos Deus plantar a semente da fé na nossa vida. Precisamos de milagre, queremos ver coisas sendo solucionadas, mas na hora de você, meu irmão, é você e Deus, é você o problema. Você não deixa Deus plantar a fé no seu coração. Nesta manhã nós vamos fazer uma oração, vamos pedir: Senhor, acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé, Senhor, nos dá fé. Mas a fé que Deus quer te dar não é do tamanho de uma laranja, escuta bem, não é do tamanho de uma melancia, não é do tamanho de uma jaca. Ninguém precisa desse tamanho de fé, meu irmão. Se a fé foi do tamanhozinho de um grão de mostarda, olha que coisa linda. Mas se ela for uma fé sólida, uma fé que não vacila, uma fé sólida para produzir grandes efeitos na nossa vida, até no sofrimento você vai dizer: sofrimento, eu tenho fé, perda, eu tenho fé, eu não estou mudado diante do meu Deus, porque o meu Deus é grande, o meu Deus é maravilhoso, e é rompendo em fé que nós vamos alcançar. Quero chamar as irmãs para cantarem um hino, e nós vamos orar agora. Quem precisa de fé? Quem precisa de conhecer mais a Deus? O fruto da fé, o fruto da fé. Vocês viram aqui o visual da fé. Meu irmão, abre o seu coração nesta manhã, nesta tarde, e começa a pedir a Deus: Deus, põe a boa semente dentro do meu coração, a semente da fé. Esse capítulo 11, ele é lindo, ele é maravilhoso, e eu louvo o nome do Senhor, que eu não estou vivendo uma fé fantasiosa, uma fé que acha que só é vitória. Até os homens de Deus foram, aleluia, perseguidos, cercados, maltratados, mas eles tiveram outros que viveram outro momento de glória também pela fé. Qual é o momento de glória? O momento que viram a promessa se cumprindo, o momento que viram a madre sendo curada, o momento que viram o livramento que estava em cima de uma muralha. Eles viram. Por mais que viu o sofrimento, viu também o momento de glória. Cristão, escute uma coisa nesta manhã: vida cristã é viver os dois lados, se podemos chamar assim, da moeda. Escuta isso. Pela fé, você tem que aprender. Se você não aprender, você vai sofrer demais. Aprenda os dois estágios da nossa vida. Que isso não é só agora, pastor, estou vivendo isso, mas você pode viver no finalzinho da sua carreira cristã. Durante a vida toda cristã, pela fé você vai viver isso. Para nós terminarmos, Deus me deu fresquinha essa revelação. Não é nada novo, irmão, estou trazendo nada novo, só estou pregando o que está ali. Irmão, ter fé é viver o estágio do sofrimento e o estágio da glória. Ter fé é viver o estágio do sofrimento e o estágio do milagre. Você tem que saber viver esses dois estágios na sua vida, porque a vida não é só conquista, a vida também é perda. Você tem que aprender a viver pela fé as perdas na sua vida. Quer dizer que se você perder um filho, perder uma casa, você perder a saúde, o culpado é Deus, não! O padrão não é Deus. São as circunstâncias que o pecado marcou na face do ser humano. Mas pela fé, perdendo ou ganhando, Jesus já conquistou a eternidade para nós, que é a salvação. Se vocês prestarem atenção numa coisa, por duas vezes no texto, no meio do texto e no final do texto, fala uma expressão interessante. Quando termina falando de Sara e de Abraão, fala a mesma expressão que falou no final. Lê depois em casa que você vai ver isso. A expressão é a seguinte: que por mais que todos eles pela fé começaram a ter, se eu posso usar esta expressão forte aqui, não é? Repetitiva, começaram a ter o começo do cumprimento da promessa, começaram a ter o cumprimento. É uma coisa forte, mas eu estou usando o português dessa forma. Por mais que eles viram o começo da promessa começar, eles não alcançaram a promessa, mas continuaram tendo fé. Lá no final também mostra que esse monte de gente que foi maltratado, cerrado, massacrado,
continuaram com fé, eles não viram o cumprimento da promessa, que nós já sabemos qual é, que é Jesus. Eles não viram, mas continuaram lá no sofrimento, crendo. Eu tenho uma promessa, minha promessa é o meu Redentor. Aleluia! Vamos contextualizar aqui, terminar, que eu já passei da hora. Pastor, eu espero, meu sonho é uma casa. Não é pecado você ter um sonho de uma casa, estou falando do material. Mas se você não conquistar essa casa, você vai continuar com fé ou vai negar a fé por Deus? Será que a sua fé está baseada em coisas que você pode conquistar? Ou se você não conquistar, você vai continuar tendo fé? Porque Deus é a maior expressão de revelação, é o maior presente que nós temos por Cristo Jesus. E desanela se eu consigo, não consigo, se eu perco, se eu conquisto. Para mim, eu estou falando por mim, você julga as suas ações. Desanela, meu irmão. Aleluia, se eu vou ter uma casa, eu não vou ter nessa terra. O que me importa é que a promessa foi feita, e pela fé eu creio na promessa de um novo céu, de uma nova terra, da eternidade, que é a promessa do capítulo 11 de Hebreus. Eles estavam crendo na promessa pela fé, no fruto. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, começar da minha vida, Senhor, dá equilíbrio para nós, Senhor. Que a fé nos momentos da tempestade, ela calma a tempestade. A fé no momento, Senhor, que a gente olha para trás e de tudo, como Jó, a fé vem a falar dentro de nós. Eu sei que o meu Redentor ainda vive. Ele vai se levantar sobre a face da terra. Senhor, essa é a fé que nós precisamos nessa tarde, nessa manhã. A fé que nos faz estar firmes, Senhor, até na vida, meu Deus. Até na angústia, até nas coisas que não serão nunca realizadas, Senhor, na nossa vida. Ajuda, Pai. Até nas coisas, Senhor, que nós temos sonho, que esse sonho, infelizmente, humano, material, nunca vai ser realizado. Nos ajuda a ter fé, Senhor, meu Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Ah, Senhor. Oramos, Pai. Somos miseráveis, homens sem fé, Senhor. Deus, a fé, Deus, é que nos mostra quem Tu és. E nesta manhã, Senhor, diante de coisas do passado que nós já perdemos, nós estamos olhando para o futuro, porque ainda há esperança de dias melhores na nossa vida. Não é pecado nós profetizarmos que nós vamos conquistar as coisas materiais dessa terra também, Senhor. Que nós vamos romper em fé, que nós vamos atropelar Satanás, pisar na cabeça da serpente, ter enfermidade expelida, a igreja crescendo, a nossa vida, Senhor, projetando para a glória do Teu nome. Não é pecado, Senhor, sonhar com coisas que o Senhor pode realizar e que nós estamos profetizando, porque o Senhor é um Deus grande e pode tudo. Eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que fortalece a minha fé. Pai, o pecado, o passado, escuta isso, e as irmãs podem começar a cantar. Escuta bem, a perda do sofrimento do passado. Se você quer receber, levanta a tua mão aqui agora. Levanta a tua mão, porque Deus quer curar qualquer nessa tarde. Escuta isso, a perda do passado não vai ser um impedimento para você sonhar e acontecer coisas surpreendentes na sua vida. O que você perdeu no passado não vai ser a tua prisão, o teu calabouço, o teu escuro. O que você perdeu no passado ficou no passado. Deus tem coisas presentes, Deus tem coisas futuras para essa igreja. Creia, profetize, acredite, exercite a tua fé, porque Deus é Deus de coisas sobrenaturais. Pode ler. Aleluia.
Obrigado. Meus queridos, eu quero desafiar vocês, quem puder, está conosco hoje em Píbari, às 7 horas da noite. Quem falou amém? É na Jani? Quem tem mais coragem de vir a Píbari hoje à noite? Amém. Val também vai. Osvaldo também vai. Quem dá mais? A missionária Marluce também vai. Meus queridos, não se esqueçam, Píbari, nós era às 6, mas agora é às 7. Píbari, o culto é às 7 da noite. Não é obrigação, você